Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Espaço Cultural CPFL. Iniciamos esta noite o terceiro ciclo do módulo Café Filosófico, do projeto Novas Identidades, a Vida em Transformação, Conhecimento, Sabedoria e Felicidade. Experimentamos, portanto, agora uma nova cenografia para esta série de encontros. Este formato tem duas motivações. Uma motivação é devida ao fato de integrar o palestrante a gente, afinal é um café, né? Café filosófico. E a segunda motivação é que nós possamos, portanto, interagir melhor com ele, né? Então, pedimos a todos colaboração. Nós temos o cenário justamente nas minhas costas. Estamos experimentando hoje esse primeiro formato. Muito bem. Com o tema século XXI, o amor é uma coisa que se aprende. O módulo será inaugurado com a palestra do seu próprio curador, Contardo Caligares. Contardo Caligares é psicanalista, doutor em psicopatologia clínica, colunista da Folha de São Paulo. Ensinou estudos culturais na New School de New York, foi professor de antropologia médica na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e é membro do corpo docente do Instituto de Estudos da Violência de Boston. O palestrante desenvolverá o tema que organiza os próximos encontros. O amor é uma coisa que se aprende. Vamos, portanto, agora receber com aplauso Contardo Caligares. Tenham uma boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Só falta o pão, né? Tem vinho lá. Então, estou tentando... Bom, infelizmente, além de... Infelizmente tem a ver com outra coisa, mas eu queria primeiro agradecer ao CPFL por estar aqui com vocês hoje à noite, pelo módulo, na verdade, que espero que seja divertido e interessante. Infelizmente, eu envelhecendo não melhorei, piorei, como muitos. Então, porque quando eu era jovem, dava palestras sem ter escrito nada, agora não. Então, eu vou ter que me servir desses papéis, vai ficar difícil me relacionar sempre com todo mundo, mas vou tentar. Então, vou sentar. E o tema que eu vou tratar é também, de um certo ponto de vista, a introdução ao módulo, é o título do módulo. Amar é uma coisa que se aprende. Tá bom? Começo? Tá bom. Então, claro, eu comecei a pensar sobre o que ia apresentar para vocês hoje à noite e pensei nos meus amores. Primeiro, as histórias de amor que eu vivi não foram, no fundo, muito numerosas. Certamente não passam de 10. Estão achando pouco ou muito? Teve uma reação, não entendi de que lado estava essa reação, mas bom, tudo bem. E se penso, isso tem uma certa utilidade no desenvolvimento do tema, não é que eu queira contar a minha vida amorosa, mas se penso nas mulheres que amei e que me amaram, na lembrança, aliás, para dizer a verdade,
nunca parei de amá-las, o que, claro, é intolerável para quem está sendo amado, né? Mas eu não estou muito convencido de que o amor acabe. Mas isso é só um parêntese. Mas, enfim, se penso nessas mulheres, eu tenho a maior dificuldade em encontrar traços que lhes sejam comuns. Não consigo estabelecer uma série e descobrir a razão dessa série. Cores de cabelo diferentes, algumas eram atléticas, outras magras, outras curvilíneas, algumas eram intelectuais, outras não eram formadas, digo formadas no sentido acadêmico dessa palavra, algumas mais velhas do que eu, outras mais jovens. Uma foi o primeiro amor, outra era viúva, outras divorciadas, algumas com filhos, uma me deu um filho. Enfim, se essa lembrança tivesse o poder de compor uma espécie de desfile onírico, estilo Fellini, 8,5, assim, da minha vida amorosa, as mulheres que amei seriam um estranho exército de Brancaleone e certamente não comporiam um corpo de baile tipo Bluebells, todas de 1,75 igualzinhas, né? como manda o figurino. Bom, aliás, imagino que a mesma coisa valha para elas, que eu faria parte de uma série de exércitos Brancaleones, os exércitos Brancaleones dos homens que elas amaram. Bom. Então, será que a série dos amores da gente não tem razões? Será que elas não têm nunca um traço comum? Eu acho que tem um traço comum nas histórias de amor que eu vivi, mas que ele não está nas mulheres, ele está nas histórias, nas narrativas desses amores. Eles têm, por exemplo, uma propriedade comum. Foram todos, de alguma forma, amores difíceis, se não impossíveis. Claro, as dificuldades e as impossibilidades foram vencidas, porque sem isso eu estaria falando só dos amores que não foram, mas o interessante é que o traço pertinente de todos esses amores que eu vivi é que foram, durante um tempo, no mínimo durante um tempo, amores impossíveis ou difíceis. Aparentemente, meu grande trunfo para encontrar a impossibilidade que deve me ser necessária para amar, devo encontrar essa dificuldade que aparentemente é necessária para amar. O grande trunfo para mim foi a distância. Alguma complicada distância geográfica. Se lhe conto tudo isso é porque quero chegar a uma ideia, que é justamente a ideia a qual cheguei preparando essa conferência e pensando na série de meus amores para preparar essa nossa conferência ou conversa, esse nosso bate-papo de hoje à noite, né? Porque eu, aliás, sempre tento pensar assim. Hemingway, que é um autor que de quem eu gostava muito quando eu era jovem e voltei a gostar agora, depois de um longo período durante o qual não gostei, dizia que para começar a escrever, mas isso vale também para começar a pensar, a gente tem que colocar no papel a coisa mais verdadeira que a gente sabe, por mais que seja completamente sem interesse, do tipo, a luz está acesa, ponto. Isso é sempre um bom começo. Então, eu pensei nos meus amores. Desculpa ter que interromper, mas o Jean vai ter que fazer uma intervenção. Por favor. Agora? Por favor. Alô, desculpem, tem um carro Focus Prata DDR 0880. Por favor, proprietário, compareça ao veículo.
Ninguém? Tudo bem. Posso continuar? Então, vou só tomar alguns exemplos. Meu primeiro amor foi aos 15 anos. E olha só, apaixonei-me por ela no fim, bem no fim, de um verão que passei em Londres, logo antes de ter que voltar para casa, na Itália, para retomar o colégio. Apaixonei-me a ponto que, voltado a Milão, não aguentei, fugi de casa, voltei para Londres, ser um tostão, e fiquei em Londres 6 ou 7 meses com ela, embora sabendo que, depois de 6 meses, ela voltaria para o Canadá, de onde ela vinha, e, claro, eu voltaria para Milão. A lembrança mais tocante desse amor que sacudiu singularmente a minha vida foi meu caminho resignado no último dia, quando ela já tinha saído para o Canadá, um dia de abril ou maio em Londres, mas certamente frio. Minha ida a pé, porque eu não tive grana durante todo esse período de 8 meses, então não tinha. A pé até Victoria Station para tomar o trem que me levaria de volta para a Itália. E uma banda militar passou bem naquele momento, tocando assim, dando o devido fundo marcial, musical, ao drama da separação final. O meu segundo apaixonamento aconteceu em Roma. Eu sou milanês. Então, em Roma, aos meus 18 anos, um fim de semana, eu estava de passagem e ela ia embarcar de volta para os Estados Unidos no domingo à noite. Eu só sabia que talvez ela voltasse para a Europa, mas, se for, seria para a Espanha e 2 meses depois. Bom, foi meu primeiro casamento, durou 7 anos, mas foi assim que começou. Poderia continuar, mas tudo bem, vocês entenderam mais ou menos o espírito da coisa. Agora, são histórias de amor que podem parecer animadas e também contadas, todas as histórias são mais divertidas do que realmente foram, mas sabem o que? Eu acho que esses amores não devem ser muito diferentes dos amores que vocês viveram. Claro, cada um encontra, descobre, inventa razões diferentes de dificuldade ou de impossibilidade. Cada um inventa obstáculos e distâncias diferentes, não precisam ser geográficas, podem ser de língua, de cultura, de classe, de caramba que seja. Mas o essencial é que duvido que a ideia do que o ponto forte do amor é a dificuldade do encontro, duvido a dificuldade do encontro, a dor da espera, a aflição das separações, a saudade do afastamento, duvido que essa ideia não seja familiar para vocês todos. E essa convicção se funda no fato seguinte, que nós podemos ter histórias de vida muito diferentes, mas em matéria de amor temos algo verdadeiramente em comum. Temos em comum um repertório cultural que é o mesmo. Todos aprendemos o que é o amor, todos aprendemos a amar no mesmo repertório do amor. Pelo menos todos em nossa cultura. Agora, imagino que alguns de vocês vão me dizer, essa expressão é curiosa, como assim aprendemos a amar? Como é que é isso? O repertório, né? O que é isso? Afinal, o amor não é um sentimento incontrolável, espontâneo, né? O que quer dizer que nós aprenderíamos a amar? Não é o fruto de um encantamento mais ou menos misterioso com o outro? Pois é, claro que sim. Claro que o outro que nós amamos não é escolhido a esmo. Embora, eventualmente, isso é interessante, nunca saibamos exatamente dizer o que foi que nos encantou, né? É um certo gesto da mão, um certo olhar, um certo tom da voz.
é sempre um certo olhar, não é nunca um olhar certo. É um certo olhar. Né? Mas, enfim, o outro que nós amamos carrega consigo, aparentemente, o que a psicanálise chama objetos parciais, né? Que nos fazem sonhar com a ideia de que se ele estivesse conosco, se nós o tivéssemos para nós, nada nos faltaria. Né? Não sabemos muito bem qual é aquele objeto que ele carrega consigo e que nos dá essa ilusão, essa esperança, mas entrevemos algo disso quando falamos de foi a voz, foi sei lá o quê, o olhar, né? Um olhar especial. Bom, essa sensação, aliás, é tão forte que ela é fonte de várias dificuldades na experiência do amor, porque a consequência disso é que estamos sempre, isso é um parêntese, estamos sempre pedindo ao outro algo que não sabemos o que é, ele também não sabe, né? E pretendemos que esse algo nos complete. É assim, peço que você me ofereça não sei o que, você também não sabe, para que com isso você me complete. Obviamente é difícil, mas enfim, à primeira vista parece uma receita para o desastre. Hein? Não. Surpreendente é que não é, quer dizer, o malogro não é obrigatório, né? A gente, no fundo, navega decentemente com esses pedidos, às vezes mútuos, tão misteriosos e difíceis. A gente consegue sustentar amores para a vida inteira a forças de objetos que deixamos o outro vislumbrar em nós e que vislumbramos no outro. Isso mais ou menos funciona. Mas tudo isso é um parêntese que explica o nosso encantamento por tal ou tal outro que amamos, mas não é isso que me interessa, que nos interessa hoje aqui. O que me interessa é que, na minha experiência de amante, os objetos que vislumbro quando me apaixono por alguém não constituem uma série, né? São objetos diferentes. O que constitui uma série é algo na história de amor, na narrativa de amor. E essa que é sempre a mesma. É uma narrativa de distância, uma narrativa de obstáculos, tirada de um repertório comum de histórias de amor, no qual dominam a distância e os obstáculos. Volto então à pergunta que imaginei que alguém me fizesse, o que é isso, aprender a amar e de que repertório se trata. Bom, aqui 2 ou 3 notações de história cultural. Primeiro, o amor se torna um grande tema narrativo com a modernidade. Aliás, o que vou tentar rapidamente mostrar é que ele nasce como o tema narrativo central da modernidade. Aliás, eu penso que sem as histórias de amor, a modernidade não teria acontecido. Primeiro, isso é uma coisa que sabemos, o sujeito moderno precisa de ficções. Por quê? Porque é um sujeito que não tem destino, um sujeito que, em princípio, se inventa, tem a tarefa de se inventar. O repertório das ficções literárias, mas que hoje são filmes, televisão, tudo o que vocês quiserem, músicas, letras e companhia, o repertório das ficções se constitui quando a modernidade triunfa. É porque o sujeito moderno precisa de um repertório do possível com o qual sonhar, um repertório de devaneios com o qual inventar a vida. O sujeito pré-moderno não tem esse problema porque, fundamentalmente, não tem a tarefa de inventar a vida. A vida está, em grande parte, decidida por onde ele nasceu, em que posição social, reproduzindo ou tendo que reproduzir que tipo de missão social e trabalho dos pais que seja. Caramba, bom,
O sujeito moderno é um sujeito de quem se pretende que seja autônomo, né? Portanto, ele tem que se inventar. Portanto, ele precisa de devaneios, precisa de ficções. E a literatura nasce com o sujeito moderno. A literatura é uma invenção do século XVIII. Os primeiros romances são do século XVIII. Quando o corpo literário se constitui no século XIX. Né? Agora, não basta dizer que nesse repertório o amor seria um dos temas centrais ou o tema central. Não, é mais exato dizer que, eu acho pelo menos, o amor é o tema que anima, que produz, desde o primeiríssimo começo, produz o repertório das ficções que são o nosso modo de uso para viver. Vou dar só 2 exemplos que correspondem a momentos cruciais para o surgimento do espírito moderno. Primeiro momento, muito cedo, século XII, XIII. Bom, é o que os historiadores anglo-saxônicos, que são os meus preferidos, chamam da segunda renascença, porque eles acham que tem uma primeira renascença que é século IX, segunda, século XII, XIII, e a terceira, aquela que geralmente a gente chama de renascença, século XVI. Bom, o que acontece no século XII e XIII? Além, é óbvio, vocês veem onde é que eu quero chegar, vou falar do amor cortês, mas, então, de toda a poesia do amor cortês. Mas acontece nesse século algo muito decisivo para a constituição de sujeitos parecidos com a gente, de sujeitos modernos. Começam grandes circulações. Sujeitos são cada vez menos identificados com sua terra. Isso, claro, se tornará muito mais forte com o que Marx descreve no fim do primeiro livro do Capital, que vai ser 300 anos mais tarde, com a descoberta da América. Mas o século XII e XIII são um momento de grande circulação, é um momento em que nascem as grandes cidades modernas, que, na final, são concentrações de desterrados, né? Começa uma grande chacoalhada no sistema de castas, começa a nascer uma burguesia urbana, que acredita nos méritos e não no berço, acredita que onde você nasceu não faz o destino da sua vida. E nessa primeira crise da ordem social tradicional europeia, nasce a narrativa do amor cortês. Como você sabe, o amor cortês é um amor impossível, não por acidente, mas por definição. Não é que não funciona, não pode funcionar. Ele existe porque, e não apesar de que, mas porque a dama e o poeta nunca se juntarão. De fato, não foi bem assim. Né? Não foi bem assim. Houve poetas que se insinuaram a noite adentro até o quarto da dama. Isso tem relatos fidedignos. Mas a narrativa que domina pela Europa fora mais de um século e que chega até nós, porque o amor cortês é ainda uma noção presente na nossa cabeça, é a de um amor cuja condição é a impossibilidade. O poeta e a dama podem se idealizar mutuamente até não poder mais. O amor é essa idealização infinita que se alimenta na impossibilidade do encontro. Aliás, eu sempre me perguntava, quando eu estudava essas coisas na faculdade, como é que o senhor, o marido legítimo da dama, aguentava essa situação que se tornava a regra nas cortes europeias. Quer dizer, o poeta frequentava a corte. A poesia cortês não era um negócio, não eram e-mails escondidos no hotmail da dama, era um negócio público, o cara declamava. Como é que o senhor não subia num porco e cortava a cabeça do poeta com um golpe bem ajustado do seu espadão medieval? Assim, bom. Pois é. Eu acho que tem uma explicação que é a seguinte, é que o amor não era um sentimento que interessava o Senhor. O Senhor era casado, a dama era sua, certamente ele cuidava para que seus descendentes fossem legítimos, isso era um negócio que lhe importava,
Mas o amor, o ciúme do amor, isso não era com ele. O amor era o sentimento de uma sociedade que estava nascendo e que não era a sociedade do Senhor. Aliás, se o Senhor se desse conta que essa historinha de poesia ia tocar o sino do começo do fim do mundo dele, talvez se importasse, mas por razões históricas, não por razões sentimentais. Só que não devia ser muito fácil se dar conta que essa brincadeira erótico-literária que acontecia na sua corte e em todas as cortes era a aurora de um mundo que acabaria com a própria corte. Não devia ser fácil se dar conta que o que acontecia entre Adamo e o poeta era o começo de uma revolução. Aliás, o Senhor devia ter a maior dificuldade em pensar ou reconhecer que isso era o começo de uma revolução, porque vocês sabem que para um sujeito do antigo regime é muito difícil pensar como é que pensavam pessoas tão parecidas com a gente, só que 350 anos atrás, por exemplo, ou no caso 600 ou 700 anos atrás. Mas eles não pensavam o mundo em termos de mudança. Não eram pessoas que estivessem se preocupando com a revolução em curso. A revolução significava nada, né? O mundo era vivido como uma forma de permanência. A única grande revolução era quando se passaria da cidade da gente à cidade de Deus. Aí tudo bem, aí era um negócio sério. Mas então imaginar que tivesse uma crise, um sistema de autoridades, isso é uma mentalidade completamente século XIX ou século XVIII, não é uma mentalidade do século XIV. Bom, mas qual era a revolução? A revolução era a seguinte, que o amor é um sentimento. Ele nasce imediatamente como exemplar, porque nasce como repertório literário, inaugura o repertório literário, é um sentimento que não obedece às regras de uma sociedade de castas. Um sentimento que passa por cima de uma distância social que parecia intransponível. Pelo amor, um plebeu ou um burguês, ainda por cima, andarilho, que era o caso geral dos poetas, pode falar com a dama, e a dama, ao ouvi-lo, pode idealizá-lo como ele a idealiza. Eles podem ter esse sentimento em comum. Isso é verdadeiramente o começo do fim da sociedade tradicional, é o início do mundo individualista, do nosso mundo. Digo individualista no sentido seguinte, que o sentimento do indivíduo, o amor, está acima das regras coletivas. Pouco importa que a gente não pertença a eu amo, lá vou eu. Claro que só podia aparecer naquele momento, naquela explosão literária, só podia aparecer como uma coisa impossível. Bom, segundo exemplo, dou um pulo de 400 anos. Não, 350. Começo do século XVII. Uma das matrizes fundamental de nosso repertório amoroso, o Romeu e Julieta, de Shakespeare. Vocês conhecem a história. O fundo narrativo não é muito diferente do fundo do amor cortês, porque o amor é um sentimento individual que não obedece às regras da coletividade. Nesse caso, são as regras da hostilidade entre duas famílias que... Teve uma versão recente no cinema brasileiro entre palmeirenses e corintianos. A diferença da versão shakespeariana é essa que acaba bem, enquanto a versão shakespeariana acaba mal, porque, como você se lembra, eles morrem. Embora Romeu chegue no quarto de Julieta, o preço é a morte de ambos. Agora, por que Romeu e Julieta é uma matriz tão poderosa de nosso repertório amoroso? Eu não sei se vocês foram alguma vez, ou se vocês visitarem a cidade de Verona, na Itália, tem uma casa que não é, claro, a casa de Julieta, mas tanto faz, é a casa de Julieta, está escrito no guia. E aí tem processão de apaixonados, amantes e companhia que vão visitar a casa de Julieta. Tem um balcão, famoso balcão, né?
E daí não sei quem inventou, porque aí também na Itália tem essa especialidade. Desde que tem um lugar assim, colocam um poço em que todo mundo tem que jogar uma moeda. Isso funciona. Bom, enfim. Então, por que Romeu e Julieta é uma matriz tão poderosa de nosso repertório amoroso? Bom, há uma explicação, digamos assim, materialista histórica, que é um pouco o que eu já disse. O amor é o agente ideológico principal da revolução moderna. Por quê? Porque transforma todos os laços. Nos obriga a passar nos autoriza a passar das obrigações instituídas às obrigações afetivas, que passam na frente. Então, obrigações afetivas são obrigações individuais. Essa, aliás, é uma mudança, parêntese, é uma mudança sentimental e ideológica que continua ainda, que chega cada vez mais longe, né? Mesmo nas instituições, nas poucas instituições que sobram do antigo regime, por exemplo, na família, não tem mais ninguém que não justifique os laços familiares pelo amor. Tipo, se você não ama os seus filhos, você não é mãe. Né? O laço simbólico não interessa, o que importa é o laço afetivo. E tem filhos que podem dizer que não amam mais meus pais, e então acabou, não sou filho, coisa nenhuma. Então, a raiz psicológico-social, digamos assim, de nosso apaixonamento pelo amor é essa, e que amamos para celebrar o triunfo das razões do indivíduo sobre as obrigações da história, da tradição, das castas, as obrigações do passado. Tudo bem, vocês dirão, mas uma vez ultrapassado o tempo de transformação social, que podia ser ainda a época de Shakespeare, ainda mais, claro, a época do amor cortês, agora que estamos na modernidade, agora que Monteques e Capuletos não estão mais brigando, por que nosso repertório não mudou? Por que a gente continua com um repertório de amores impossíveis? Afinal, agora o amor seria possível, não? Por que as narrativas amorosas continuam marcadas pelo impossível? Pelo árduo, pelo difícil? Por que nossas histórias amorosas não são narrativas felizes? É óbvio que tem histórias amorosas no nosso repertório, no repertório literário, cinematográfico, tem histórias amorosas que acabam bem, né? Viveram felizes para sempre. Mas é isso que é interessante, isso é o final, nunca é narrado. Isso viveram felizes para sempre não interessa a ninguém, aí que acaba o filme. O que nos interessa é a espera, a saudade, o sofrimento, a luta para que o amor triunfe. Quando o final feliz chega, a história acaba. Bom, claro, existe uma explicação narrativa para isso, né? As histórias gostam de crises, afinal, qualquer narrativa foge um pouco da trivialidade ou da monotonia. Mas pensem bem, por exemplo, Romeu e Julieta poderia acabar bem. Aliás, a versão do cinema brasileiro recente, palmeirenses e corintianos, acaba bem. Eles não morrem. Mas isso não seria um problema. A peça de Shakespeare seria um pouco menos trágica, mas seria perfeitamente tolerável. Agora, vocês imaginem que o que está na peça agora seja comprimido no primeiro ato e que depois os atos que se seguem seria a história da feliz convivência de Romeu e Julieta que foram viver nos estados do Papa, um pouco longe de Verona, para evitar que os primos os matassem mutuamente. Bom, pode ser uma coisa chatérrima. Não, ia ser muito chato. Ou ia ser muito chato, ou ia se tornar um vaudeville cômico, onde os caras estão aí, fechou a pasta de dentes, como é que é? Não, fecha a porta do banheiro, quem que leva as crianças para a escola? Que é isso? Né? Ou seja, o amor ia completamente se desgastar, ou ia ser a mesma coisa, mas pela vertente dramática, tipo assim, Tennessee Williams nos seus dias mais bêbados. Assim. Bom,
Aí, porrada na mulher. Assim, ia ser isso, ia ser uma história completamente diferente. Não ia ter uma história do amor, da trivialidade do amor vivido. Não, isso é o fim do filme. Então existe uma necessidade narrativa, talvez, nisso, mas não me basta essa explicação. Acho que tem outras explicações pelas quais o nosso repertório amoroso está sob a marca do difícil, do árduo, do impossível. Outras além daquelas que eu já avancei. Essas são explicações mais propriamente psicológicas. Vou lhes propor duas. A primeira é a seguinte. Isso tudo bem. Se o amor é o motor ideológico do individualismo, e historicamente é, tentei mostrar isso, né? É o que diz, o meu afeto passa na frente. É lógico imaginar que ele não celebre o casal, mas ele celebra os indivíduos no casal. De fato, vou dizer, a psicanálise entende o sentimento amoroso de uma maneira menos nobre do que gostaríamos, né? A psicanálise tem sempre esse defeito de... A psicanálise tem, como se diz, espírito de porco, né? Mas então a ideia é que amar é idealizar o outro, transformá-lo em nosso ideal, de tal forma que ele nos amando, a gente teria o intenso prazer de ser amado por nosso próprio ideal. Esse é um truque legal, ou seja, te amo, te acho belíssima, porque assim, você correspondendo, sentir-me amado por meu próprio ideal de beleza, que é muito legal. É um pouco mesquinho, né? Mas faz bastante sentido. Agora, notemos que é mesquinho em termos, porque é esse mecanismo que faz que o amor, são parênteses quanto ao nosso tema, mas o amor é verdadeiramente um grande motor de mudança subjetiva. Tem pouquíssimas coisas que nos permitam subjetivamente de mudar tanto quanto o amor. Primeiro porque quando idealizo o outro, de alguma forma, acabo transformando-o de alguma forma. Acabo obrigando a levar em conta o ideal que estou impondo nas costas dele ou dela. Segundo, porque querendo ser amado por esse ideal que coloquei nas costas de meu objeto amado, eu também me aproximo de meu ideal e mudo. Então é um mecanismo de mudança subjetiva muito interessante. E não tem muitos, né? Não é que a gente não muda muito fácil, vocês devem ter reparado isso. Então isso é um lado interessante do amor. Mas seja como for, se o amor é, como a psicanálise sugere, uma idealização com o propósito de ser gostado pelo ideal da gente, né? É óbvio que ele é um sentimento que se mantém muito melhor na distância. Todas aquelas coisas que... Sabe aquelas coisas que todos sabemos e que ninguém consegue respeitar, né? Tem uma lista dessas coisas. Cada vez que a gente começa um amor, diz, dessa vez eu não vou passar fio dental na frente dela. Que esse é um erro que eu já cometi, mas eu não vou fazer. E aí passam 6 meses, e aí todo mundo na cama. Bom, isso bom, todas essas ideias sobre o fato do que o excesso de intimidade cotidiana desgasta o amor. Com o fio dental, também é um exemplo benigno, né? Tá bom, vocês se deram conta. Mas todas essas ideias, né, que são tantas promessas iniciais, bom, são expressões da necessidade da idealização para que haja amor. Porque o que nós queremos é manter a idealização, tanto a nossa quanto a do parceiro. E isso é porque, de longe,
te amo mais se você me ama mais. Preservar a idealização é preservar o amor. E preservar a idealização é sempre mais fácil quando o outro está fora do alcance. Tipo, a gente se vê... Aí tem aquela utopia ao mesmo tempo, porque sabemos também que é uma utopia dos casais que instituem isso como regra. Tipo, a gente só se vê no fim de semana. Que também não funciona. Mas... É por essa razão, por essa necessidade de distância, aliás, eu acho que se explica um mistério do amor. Não sei se vocês já refletiram sobre isso. É que é o fato que, num amor sério, o amor não tem que ser sério, porque em princípio se presume que seja divertido, que as pessoas possam rir juntas. Mas, enfim, digo sério no sentido negócio sério. Sim. Presume-se que a gente sinta saudade do outro enquanto está com ele. Isso eu acho um traço muito importante. O que primeiro assinala que, claro, nunca se consegue ter o outro inteiramente. Ele está sempre nos faltando, bom, claro. Mas que também assinala que ainda existe uma distância que é necessário manter. Aliás, se eu tivesse que dar uma definição do amor, enfim, me servindo de... Não vou entrar em chatice citacionais, mas eu diria que amar é algo assim, não poder estar sem você, que é muito diferente de querer estar com você. A diferença entre essas duas coisas, que parecem a mesma, mas são diferentes, é a distância. Né? Bom, é a distância que permite que o amor dure. Bom, essa é a primeira resposta à necessidade, então, da distância no nosso repertório amoroso. A segunda resposta me toca mais de perto. Se penso, dessa vez, não nas minhas histórias amorosas, mas no meu repertório amoroso, no repertório das narrativas de amor que me marcaram na pré-adolescência, ou seja, quando me perguntava mesmo o que ia ser isso. Eu encontro dois filmes que muitos aqui já viram ou conhecem, ou eles estão em qualquer locadora na prateleira dos clássicos, claro. Primeiro é um filme de 1953 que se chama, em título original, Shane. Foi traduzido por alguma razão misteriosa em português, Os Brutos Também Amam. É um filme de George Stevens, com alguns dos atores que me fizeram sonhar toda a minha pré-adolescência. Alan Ladd, que eu juro, revi esse filme pela primeira vez 4 dias atrás, porque queria revê-lo antes de falar sobre esse filme, que nunca me deixou. Eu fiquei impressionadíssimo, porque Alan Ladd parece uma estátua do Museu de Madame Tussauds em Londres. É um negócio... É um fenótipo que se tornou totalmente impossível no cinema de hoje. Mas enfim, naquela época era ver o bonitaço Então, Alan Ladd tinha Jack Palance em uma das suas primeiras aparições como feioso, e Van Heflin, que é o marido. Enfim, agora, bom. Quem não quiser ver Shane, que é um filme de 53, e que então tem uma estética um pouco antiga, embora seja Technicolor, né? E a música é impagável. Bom, pode ver o remake, excelente, na verdade, mas idêntico na estrutura narrativa, que foi feito por Clint Eastwood, muito mais recente, em 85, sob o título O Justiceiro Solitário. O título em inglês era Pale Rider. Esse era um filme. O outro filme... Aí, todo mundo conhece mesmo, é
Casablanca de Michael Curtiz, é claro. Bom, se vocês conhecem esses filmes, eu não vou precisar também contar a história detalhadamente, mas os que conhecem esses filmes já sabem que são histórias de amor que não acontecem. É isso que é interessante. Bom, quando vi os filmes que o Walter Salles, que estará aqui conosco no fim de setembro, queria trazer como o seu repertório, achei que não estava sozinho, porque ele me falou de Último Tango em Paris e Profissão Repórter de Antonioni, como amores que não acontecem, né? Histórias de solidão fudida, são as duas sérias. Mas, enfim, então não estou sozinho nesse barco. Mas os dois filmes que eu citei, que são dois grandes clássicos do repertório amoroso, têm algo mais específico. Não só são histórias de amor que não acontecem. A história de Shane, ou do Justiceiro Solitário, é a seguinte, resumo muito rapidamente para quem não viu. Casablanca, não vou precisar resumir, todo mundo conhece o filme. A história de Shane é o seguinte, tem aquela coisa, né, como é que se chama, settlers, colonos num vale, aliás, o título italiano, porque eu vi esse filme em italiano. Na época os filmes na Itália eram dublados, ainda hoje, são dublados todos, é um dos mistérios na Itália, todos os filmes são dublados. Era o Cavalheiro da Valle Solitária, que era muito mais bonito do que Shane, que é o nome próprio do... Bom. Enfim, o Cavaleiro da Valle Solitária chega nesse vale onde tem esses colonos e chega, não se sabe de onde vem, não se sabe para onde vai, mas ele é um pistoleiro. E ele chega a cavalo, com música, né? E para numa fazenda onde tem uma família muito legal, um colono trabalhador, a mulher... vocês têm que ver Shane de 53, porque a mulher, de quem eu me lembrava como um ideal de beleza feminina, tem um sério problema de cabeleireiro. Eu gostaria que vocês... Eu fiquei espantado com a mulher. Mas, enfim, a mulher que estava lá... e um filho pequeno, que é Joy, e esses colonos, claro, estão sendo ameaçados por um feioso da cidade vizinha, que não é bem uma cidade, mas enfim, um feioso que quer recuperar todas as terras para que as vacas dele possam pastar livremente, então quer impor pela força que os colonos se mandem. Bom, e a coisa fica feia, ele mata os porcos dos colonos, intimida, até que mata um colono e até que manda vir um pistoleiro, que é o Jack Palance, profissional. Bom, o Shane, então, que chegou a cavalo, aí a gente entende que entre ele e a mulher tem um clima, pinta um clima, mas só um clima. Porque ele também é muito amigo do Van Heflin. E ele é admiradíssimo pelo menino, que, claro, acha que o pai é legal, mas no fundo é um babaca. O cara com o revólver é quem é um homem de verdade. Bom, então o Shane, que está cansado de ser um pistoleiro errante, fica na fazenda ajudando... Mas, na hora H, claro, ele tem que voltar à sua arma, vai lá, faz o que deve, mata todo mundo e vai embora. Enquanto o menino grita, Shane, fica com a gente. E Shane vai para o horizonte, continuando a sua viagem. Bom. A história de Casablanca é absolutamente parecida, né? Rick Blaine deixa a mulher da vida dele. A diferença de Casablanca é que entre Rick Blaine e Ingrid Bergman, se me lembro a atriz, não me lembro mais do nome dela no filme, mas teve um momento de felicidade passada, né? Tem essa, porque teve aquela frase "We'll always have Paris", né? Porque estiveram em Paris juntos e aconteceu uma coisa mágica. Bom. Mas são narrativas de amor poderosíssimas, porque, pelo menos para um rapaz, aqui confesso que são narrativas para rapazes de qualquer idade, porque nelas o herói, Shane ou Rick Blaine,
é idealizado como mais ninguém pela mulher amada. Ele é inacessível, portanto, protegido contra qualquer desgaste do amor. Comparados com Shane ou Rick Blaine, né? Rick Blaine sai para a resistência junto com o amigo gendarme, né? Enquanto Shane sai para continuar a sua errância de pistoleiro. Comparados com eles, os homens que as duas mulheres também amam, com quem estão, os homens com quem elas fazem concretamente suas vidas, são inelutavelmente second choice. Não tem, é óbvio. Assim como qualquer homem que elas porventura encontrarem no futuro será apenas um ersatz de Shane ou de Rick Blaine. A renúncia amorosa de Shane e de Rick Blaine, que somem, é a condição, é a garantia absoluta de um amor que durará para sempre, claro. Não há modelos narrativos em que o amor esteja tão ligado à distância, à separação, à impossibilidade. Agora, para concluir, pensem bem. E essa é uma ideia que me surgiu, engraçado, né? A gente não para de se analisar. É uma ideia que me surgiu justamente pensando no que eu ia apresentar para vocês hoje à noite. E me surgiu com uma violenta evidência. Qual é o modelo vivido de uma paixão que não se realiza e que por isso mesmo seria maior do que qualquer outra? Qual é o modelo vivido em que alguém deixa uma casa ou um casal convencido que, graças ao seu afastamento, ganhará para sempre o amor da mulher? É o modelo edípico. Shane e Rick Blaine são exemplos perfeitos de paixão filial. É o filho que almeja ser idealizado pela mãe além do pai, que renuncia a ter qualquer coisa com a mãe para garantir o amor. É o filho para quem a distância e o amor inconcluso sustenta uma ilusão de que sua idealização pela mãe não terá fim e será sem rival. Como acontece quase sempre, e paradoxalmente, no âmago do indivíduo, lá onde ele parece transformar sua solidão em glória, grandeza, ou mesmo na certeza de ser amado sem que ninguém e nada desvende sua miséria, nesse âmago, o que encontramos não é a autonomia que ele mesmo imagina, mas a prova de uma extrema dependência infantil. Somos todos, pelo menos os homens, somos todos um pouco cavaleiros solitários e donos de bares em Casablanca. Mas isso significa que quando parecemos assim sumir no horizonte com a dor da renúncia e o orgulho de transformarmos-nos em ideais para sempre amados, de fato, estamos apenas correndo ou galopando para mais uma miragem dos braços maternos. Isso era a triste notícia que queria trazer para vocês hoje à noite. Bom, eu espero que a gente possa conversar um pouco. Agora não sei se vou tomar vinho. Oi, agora posso levantar. Oi. Se tiver alguém que gostaria de fazer algumas perguntas, por favor, seja breve e objetivo pelo que é possível.
e façam as perguntas. Nós temos as duas nossas RPs, a Isis e a Graziella. Portanto, se refiram às duas quando vocês queiram fazer as perguntas. Então, pedimos o máximo de brevidade e de objetividade. Obrigado. Pronto. Boa noite. Meu nome é Marisa, gostei muito da colocação. Só que fiquei um pouco assustada, né? Será que é tão implacável assim que o homem tem essa atitude infantil? Será que não tem uma possibilidade, um vislumbre de um amadurecimento, né, desse amor? Não, é uma excelente pergunta. Não, claro, eu espero que sim. A gente sempre espera que um dia... A gente... Sabe, esse mito, por exemplo, de ser o Cavaleiro da Valle Solitária, ou coisa equivalente, é engraçado, né? Porque normalmente é vivido ou funciona no repertório amoroso de um homem como um mito justamente da sua saída do Édipo. Bom, verifica-se que não, ao contrário, é o maior serviço do Édipo. Bom, então, cada vez que alguém acha que deu um passo, enfim, conseguiu amadurecer, é frequente que chegue um momento em que esse amadurecimento, entre aspas, seja desvendado como sendo mais um caminho de... Bom. Agora, se não fosse possível sair da obrigação edípica, então os homens seriam incapazes, não de amar, isso eles sabem fazer muito bem, eles amam muito, e talvez até mais do que as mulheres. Mas, digo mais, não em quantidade de amor, mas eles se apaixonam com facilidade. Mas se fosse assim, eles seriam incapazes de conviver num amor. Bom, agora, isso é a dificuldade de todos, não só dos homens, né? A dificuldade não é se apaixonar, a dificuldade é um amor positivo, né? Digo positivo, quero dizer que dure, né? Viver um amor positivamente, porque para isso praticamente não tem repertório literário. Bom, tem truques. Por exemplo, tem truques que... Não, tem truques. Os terapeutas de casal conhecem esses truques. Tem coisas que não... Tem coisas que... Por exemplo, eu não acho bom que os dois parceiros de um casal se conheçam demais. Eu acho que um grande sinal de crise num casal é quando um dos dois diz para o outro, eu te conheço. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Então, isso é uma reserva talvez mais importante do que a questão do fio dental, para usar essa metáfora. Mas, por favor. Não, é que no final, essa sua saída, essa luz que veio, que você retratou, assim, olha, eu estava preparando e daí me bateu uma ideia dessa coisa do filho, né? E essa passagem que eu não entendi direito, porque daí você colocou no repertório masculino, o amor no repertório masculino. E eu estava, quase foi assim, interrompeu uma ideia que você estava trazendo dessa
do ideal, do amor ideal de que a mulher, o homem projeta no outro o ideal do seu ideal, aquela confusão. Mas é confuso, mas é assim. Mas e para a mulher? É o filho também? É isso que eu não entendo. Você é para a mulher. Mas eu acho que você não. Falou, entendi. Isso aí, tá? Não, eu acho, posso estar errado, mas eu acho que, aliás, a pergunta que você colocou vai nessa direção. Eu acho que os homens selecionam especificamente no repertório onde aprendem a amar, selecionam as histórias do tipo Casablanca ou Shane, ou seja, as histórias de eu sou o cara que vai sumir no horizonte e, portanto, será sempre amado, porque as mulheres escolheriam no repertório amoroso coisas um pouco diferentes e talvez mais próximas da possível realização de um amor. Pontos de Madison foi assim. Essa é uma bonita peça de repertório amoroso, né? Então, por isso que as últimas coisas que eu disse se referem especificamente à ideia verdadeiramente do Édipo masculino. Né? Não, eu não acho que as mulheres escolham essas. Elas podem adorar Casablanca também, quem não gosta. Daí fica lá. Casablanca tira as lágrimas de qualquer um agora, mas o filme, quero dizer. Mas é aí que eu estava imaginando a questão do projetar. Microfone. Aham. Não, a questão do projetar o ideal, isso vale para o homem quanto para a mulher. Isso sim. Só que para o homem você vislumbra essa ideia do sair para ser sempre eternamente amado. E para a mulher, daí que... A mulher... Bom, vou acrescentar só uma coisa, um pouquinho na direção, porque senão isso entra numa questão de uma mecânica complicada, mas é que o homem poderia responder, qualquer homem poderia responder ao que eu acabo de dizer, dizendo, bom, essa aqui seria uma crítica, quando eu vou para o horizonte no meu cavalo branco, você acha que estou correndo atrás da mãe? Bom, pois olha só, é a mãe que me pediu, isso que um homem bem colocado responderia, porque é a idealização feminina que me obriga a essa palhaçada, inclusive a palhaçada de subir no meu cavalo branco e ir para o horizonte. Né? Então, pronto, diga. Boa noite, meu nome é Flávia. Gostaria de pedir, se possível, 2 comentários. Primeiramente, como é o amor, ou qual é o estilo do amor que se aprende na contemporaneidade ou na era dos mercados comuns, da globalização, enfim. E, se possível, eu gostaria de ouvi-lo cotejar, né, o amor é alguma coisa que se aprende, com a frase, a ideia do Lacan de que amar é dar o que não se tem. Então, são duas... A primeira questão vou responder rapidamente, que o efeito maior da globalização cultural é que o repertório amoroso ocidental é cada vez mais presente e cada vez mais global. Bom, global, o que eu quero dizer com isso é que se torna uma espécie de repertório universal do amor. Eu não sei se é possível, em que lugares do mundo é possível propriamente hoje amar sem Hollywood. Né? Acho complicado. Sem Hollywood. Bom, mas isso é um problema simplesmente nesse caso. Eu não lamento nem fico feliz com isso. É uma constatação. O segundo, eu toquei nisso muito rapidamente antes, são 2 questões diferentes.
O que se aprende são as narrativas amorosas. Bom, isso é uma coisa. Quando Lacan diz amar é dar o que não se tem, ele está falando exatamente do encantamento amoroso. O fato de que quando eu vejo um outro por quem me apaixono, eu lhe colo nas costas, como se ele fosse um cabide, um objeto que é o objeto com o qual espero que eu seria completo se eu o tivesse. Bom, então, amar para ele seria me dar o que ele não tem, porque esse objeto sou eu quem coloquei, e vice-versa. Bom, além disso, entraríamos em matemáticas lacanianas que seriam meio complicadas não, mas que precisariam de escrita. Então, essa frase de Lacan conserva um encantamento amoroso, não a narrativa de amor. A narrativa de amor e o tipo de histórias de amor nas quais a gente se envolve